Você comete um pequeno erro no trabalho. Derrama café na sua camisa. Alguém te critica de leve. E a sua reação é desproporcional. Uma onda de vergonha, pânico ou raiva te inunda, muito mais intensa do que a situação justifica. Sua mente lógica sabe que não é o fim do mundo, mas o seu corpo reage como se fosse. Por quê? Porque às vezes nós, adultos funcionais, reagimos a pequenos problemas com a intensidade emocional de uma criança de 5 anos. A resposta é que em muitos desses momentos não é o adulto que está no comando. É uma memória emocional, um eco do passado preso no seu cérebro. É o que a psicologia popular chama de criança interior. Não é uma metáfora fofa, é um fenômeno neurológico real. É a versão mais jovem de você, com todas as suas dores, medos e necessidades não resolvidas, que ainda vive dentro da sua mente, e de vez em quando assume o controle do painel de comando, sem a sua permissão. Hoje, vamos entender quem é essa criança e por que ela ainda está aí. A formação da nossa criança interior acontece em uma época em que o nosso cérebro é como cimento fresco. Durante os primeiros anos de vida, a nossa capacidade de raciocínio lógico, localizada no córtex pré-frontal, ainda está em construção. Mas o nosso cérebro emocional, especialmente a amígdala, o nosso detector de ameaças e centro de memória emocional, está totalmente operacional e gravando tudo. Ele não grava fatos, ele grava sentimentos. Quando uma criança sente medo, abandono, vergonha ou a alegria da segurança, a amígdala registra essa experiência com uma intensidade visceral. O problema é que ela grava a emoção sem o contexto. A criança de 4 anos que se sentiu abandonada porque seus pais se atrasaram 5 minutos para buscá-la na escola, não tem a capacidade de racionalizar. Eles devem estar presos no trânsito. O cérebro dela apenas registra o pânico puro do abandono. Estas memórias emocionais se tornam os tijolos fundamentais da nossa visão de mundo. Elas formam nossas crenças centrais sobre nós mesmos e sobre os outros. Eu não sou bom o suficiente. As pessoas sempre me abandonam. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Estas não são conclusões lógicas, são cicatrizes emocionais. São as leis do universo que a nossa criança interior aprendeu para sobreviver em seu ambiente inicial. E este manual de regras antigo, escrito por uma criança assustada, continua guardado no porão do nosso cérebro, mesmo quando já somos adultos. Na vida adulta, este manual antigo é ativado por gatilhos. Um gatilho pode ser qualquer coisa: um tom de voz específico, um olhar de desaprovação, a sensação de ser ignorado, o medo de cometer um erro. Quando um gatilho no presente se assemelha, mesmo que vagamente, a uma situação do passado que criou uma memória emocional forte, ele age como uma máquina do tempo neurológica. Ele contorna completamente o nosso cérebro racional e adulto e ativa diretamente a amígdala, onde a memória da criança está armazenada. Este processo é chamado de sequestro da amígdala. Em um instante, você não é mais um adulto de 30 anos lidando com uma crítica construtiva do seu chefe. Você é, neurologicamente, a criança de 7 anos sendo repreendida pelo professor na frente da turma. A mesma onda de vergonha e medo inunda seu corpo. A sua capacidade de pensar logicamente diminui. O seu corpo entra em modo de luta, fuga ou congelamento. Você pode ficar agressivo, querer fugir da situação, ou simplesmente paralisar, incapaz de responder. Você está reagindo ao passado. No presente, a sua reação é perfeitamente lógica e proporcional, mas para a criança de 7 anos, não para o adulto. É por isso que, muitas vezes, depois de uma explosão emocional, olhamos para trás e pensamos: por que eu reagi daquela forma? A resposta é que não era você, o adulto, reagindo. Era a sua criança interior, tomando o controle para te proteger de uma ameaça que ela percebeu como real e iminente. O terceiro pilar para entender a criança interior é reconhecer que as suas reações exageradas são, na verdade, um grito por necessidades não satisfeitas. Cada emoção intensa que surge de um gatilho é uma mensagem do passado.
A raiva desproporcional quando você se sente desrespeitado pode ser o eco da criança cujos limites nunca foram respeitados. A ansiedade paralisante antes de uma apresentação pode ser o medo da criança que só era valorizada quando era perfeita. A tristeza profunda quando alguém se afasta pode ser a dor da criança que se sentiu abandonada. A sua criança interior não está tentando sabotar a sua vida, ela está tentando, da única maneira que sabe, comunicar uma necessidade antiga que nunca foi atendida. Ela está usando as situações do presente como uma oportunidade para finalmente receber o que lhe faltou: segurança, validação, aceitação, amor incondicional. Quando você se pega procurando desesperadamente por validação externa, tentando agradar a todos ou evitando conflitos a todo custo, muitas vezes é a sua criança interior tentando garantir que, desta vez, ela não será rejeitada. Quando você se torna um perfeccionista implacável, é a sua criança interior tentando ser boa o suficiente para, finalmente, ser amada. Estes padrões de comportamento não são falhas de caráter. São estratégias de sobrevivência brilhantes, mas desatualizadas, de uma parte de você que ainda está presa no tempo, tentando resolver um problema antigo, com as ferramentas de uma criança. Se a ideia de que as suas reações adultas são um eco da sua infância te parece uma revelação, saiba que este é um dos mecanismos mais profundos da mente humana. Se este vídeo está te ajudando a entender a arquitetura da sua própria psique, considere deixar um gostar e inscreva-se para continuarmos a explorar juntos este manual de sobrevivência. Finalmente, o quarto mecanismo que mantém este ciclo vivo é a idealização do parceiro e a desvalorização de si mesmo. O cérebro com apego ansioso tende a colocar o parceiro em um pedestal. Ele vê o outro como a sua única fonte de segurança, validação e felicidade. Esta dependência externa é uma estratégia de sobrevivência. Se esta pessoa é a chave para minha segurança, eu preciso fazer de tudo para não a perder. Como resultado, você pode suprimir as suas próprias necessidades, opiniões e desejos para agradar o outro. Você se torna um camaleão, moldando-se ao que você acha que o parceiro quer que você seja. Esta autonegligência constante corrói a sua autoestima. Você começa a acreditar que não é bom o suficiente por si só, que precisa do outro para se sentir completo. E esta baixa autoestima te torna ainda mais aterrorizado com a ideia de abandono. Porque, na sua mente, perder o parceiro não é apenas perder um relacionamento, é perder a sua única fonte de valor. Ele te diz: você não é bom o suficiente, não porque ele te odeia, mas porque ele está tentando te proteger da dor do fracasso. Ele te sabota antes que o mundo tenha a chance de te sabotar. É uma estratégia de defesa preventiva. O problema é que este protetor nunca foi atualizado. Ele ainda opera com o medo e a lógica de uma criança. E, na vida adulta, a sua proteção se torna sua maior prisão. Ele te impede de tentar coisas novas, de ser vulnerável, de buscar seus sonhos. Tudo em nome de manter a sua criança interior a salvo da dor que ela sentiu há tanto tempo. Então, o que fazemos com esta criança barulhenta e assustada que vive dentro de nós? A solução não é silenciá-la, ignorá-la ou lutar contra ela. Isso seria como gritar com uma criança real que está chorando. Só a deixaria mais assustada. A solução é se tornar o pai ou a mãe que esta criança sempre precisou. É um processo de autoparentalidade consciente. O primeiro passo é a escuta. Quando uma emoção forte e desproporcional surgir, em vez de reagir automaticamente, pare e pergunte: quem está sentindo isto? É o adulto ou é a criança? O segundo passo é a validação. Diga a esta parte de você: eu vejo você. Eu entendo que você está com medo, triste ou com raiva. O seu sentimento faz sentido. Você está dando à sua criança interior o reconhecimento que ela nunca recebeu. O terceiro passo é o conforto. Ofereça a si mesmo a segurança que faltou no passado. Coloque a mão no coração. Respire fundo. Diga a si mesmo: você está seguro agora. Eu, o adulto, estou aqui e posso lidar com esta situação. Não se trata de apagar o passado.
Trata-se de integrar a memória emocional, de mostrar à parte mais jovem de você que o perigo já passou. É um processo de se tornar o seu próprio porto seguro. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual é a sua opinião sobre a síndrome da garota de sorte? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te deu uma nova perspectiva sobre o otimismo, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como o nosso cérebro tenta se otimizar, confira este vídeo sobre a obsessão moderna com o biohacking. E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que a sua sorte seja uma escolha consciente.